Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, daquele que é e que era e que há de ser para todo sempre o eterno. Queremos saudar você, saudar todos os eleitos de Deus em volta do mundo nesta noite. Estamos aqui nessa noite para ler alguns textos da palavra de Deus e gostaríamos hoje de ler para os nossos amados irmãos, as ovelhas do Senhor, um texto bastante conhecido por todos, que se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 10. Vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor para nós, que diz assim: veja bem, Evangelho de João 10, e no versículo 27, vou dar uma arrumadinha aqui para ficar melhor. Aí, muito bem, então diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. 28, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. 29, meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. 30, eu e o Pai, Abba, somos um. Maravilha, né? Coisa importante. Nós temos a garantia do Filho de Deus em dizer que na realidade ninguém pode arrebatar suas ovelhas, ninguém pode tirar suas ovelhas de suas mãos. Se a garantia que temos da nossa salvação, que não foi dada pelo homem, não foi dada por um pastor aí, de qualquer comunidade, não é isso? Ou de um rabino, ou sei lá, de qualquer ser humano, mas foi dada num projeto conhecido no grego como prognosis, projeto, plano do Eterno. Deus planejou, e Deus não perde nenhuma das suas ovelhas. Mas, porém, nós que somos seres humanos, temos algumas tendências, na realidade, de nos enganarmos pelos nossos olhos, pelos nossos sentimentos humanos. E aí que muitas das vezes nós perdemos foco, nós perdemos, na realidade, a rota do caminho, porque muitas das vezes nós queremos chegar à glória eterna do Eterno pelas nossas próprias vontades ou força, como se nós pudéssemos, na realidade, sermos introduzidos dentro do reino de Deus pelas nossas forças, ou pelo nosso comportamento humano, que isso é absolutamente impossível. Não há como ninguém chegar, ninguém entrar no reino de Deus pelas suas próprias forças, ou pelo seu livre-arbítrio. Não. Isso é um projeto do Eterno. É um projeto de Deus. Deus fez esse projeto desde antes da fundação do mundo, como revelou para nós o apóstolo Shaul, que conhecemos como Paulo em português. No latim seria Paulus, não é isso? No português é Paulo. Então, na realidade, isso é um projeto do Eterno. Veja no texto que acabamos de ler, que Jesus, que na realidade parece até uma brincadeira, esse é o nome português criado pelos romanos, passando pelos gregos. O nome dele é Yahusha, ou melhor dizendo, podemos até admitir o texto em hebraico para o nome do filho de Yahweh, que é conhecido como Jesus, né? Yeshua seria um nome muito mais bem difundido hoje em todos os lugares, como o verdadeiro nome do Salvador.
Porém, é aquela tal história de que o nome de Deus é Jeová, né? O Jota foi criado, para você ter uma ideia, o Jota foi criado quando o Brasil estava sendo descoberto por Pedro Álvares Cabral, por um francês conhecido pelo nome de Petrus de la Remy, ou Pedros de la Remy. Ele forjou o J e introduziu na língua francesa e mudaram tudo, como muitas coisas foram mudadas nas escrituras. Porém, voltando ao foco aqui, o Senhor nos diz que, veja, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e dou para elas a vida eterna e nunca hão de perecer. Porém, as ovelhas têm características de, por exemplo, elas não têm muito noção do perigo. Se o pastor deixa ela a sós por muito tempo, elas podem se evadir, se perder pelo deserto e ser atacadas tremendamente pelo lobo. É por isso que, na realidade, o pastor ele tem que estar em observação o tempo todo nas ovelhas. Você pode observar que a maioria do pastor mesmo de ovelha, que apacenta nos seus lugares áridos, no deserto, ele carrega de forma fundamental um cajado e também ele leva com ele os cães, os cachorros, não é? Na realidade, por que isso? Porque os cachorros, os cães tomam conta também das suas ovelhas. Quando o pastor está um pouco distante e uma ovelha está querendo ir para outro lado, para um outro caminho, o pastor arrebanha muitas das vezes essas ovelhas através do comando de voz para que o cachorro vá lá, o cão vá lá e traga essa ovelha de volta que está se dispersando no rebanho. E o cajado do pastor é uma representação da autoridade que ele tem. De vez em quando ele dá aquela pancadinha na ovelha, né? Quando a ovelha está um pouquinho querendo se distanciar, para que ela entenda, e ela acaba entendendo a voz do seu pastor, porque afinal, o Filho do Eterno, Yeshua diz aqui para nós que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e dou a elas a vida eterna e nunca hão de perecer. Ele também disse que eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então a verdadeira ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu não estou falando de pastor humano, estou falando de pastor divino, estou falando de obediência, eu estou falando de entrega ao Eterno e ao seu Filho, que veio dar a sua vida pelas suas ovelhas. Vejamos um grande exemplo quando o povo do Senhor, o povo de Elohim, os filhos do Eterno estavam lá no Egito, no cativeiro, e Deus enviou Moisés para tirá-los do Egito, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Quando chegaram no deserto, teve alguns dentre deles, que na realidade são alguns, eram centenas, que se revoltaram contra Moisés. Se revoltar contra Moisés era se revoltar contra o Criador, era se revoltar contra o Eterno. E eles disseram: vocês nos tiraram do Egito, falando isso com Moisés, Moshe, para nos matar no deserto. Não, Deus não tira você do Egito para te destruir. Tem pessoas que insistem, a chamada religião do medo, que Deus acaba, que Deus destrói. Ora, Deus enviou o seu Filho para salvar e não para destruir as suas ovelhas. Ele veio buscar e resgatar o que se havia perdido. Nós temos muito a dizer a respeito disso, porém não temos como dizer, porque o propósito é gravar apenas um vídeo curto, mas de tema em tema vamos trazendo isso para vocês entenderem, compreenderem melhor a dinâmica da graça de Deus, a dinâmica do poder, da graça, do projeto, né,
que Deus fez para os seus eleitos desde antes da fundação do mundo. E tem mais, isso não está oculto não, está revelado na Nova Aliança, é no Antigo Testamento. O Senhor fez isso para nós. O Eterno que já te chamou, Ele não te chamou para te destruir. Ora, se Deus chamasse você, porque é o seguinte, a grande diferença dos pastores humanos para o pastor divino, que o apóstolo Pedro chama o bispo, que é o supervisor do rebanho, é o único que pode saber de tudo do povo de Deus, de todo o universo, e o pastor de nossa alma. O apóstolo Pedro fala isso na sua primeira carta, lá no capítulo 2, se eu não me engano, já no finalzinho do capítulo 2, diz que nós temos nos voltado para o pastor e o bispo das nossas almas. Amados, eleitos de Deus, eu quero dizer para vocês que Deus não pode se enganar. Deus não chamou os seus eleitos para se prontificarem a estar com Ele em volta de sua mesa para destruir. Deus não faz isso porque Deus não se engana. Ora, se Ele me tirou lá da lama para trazer para Ele, para me salvar, para depois Ele me condenar, mas para que Ele faria isso? Então me deixasse lá perdido de uma vez. Não é isso? Deus, Ele nos entende, Ele sabe que somos homens, tudo bem? Espíritos predestinados, revestidos de tendões. Aliás, Davi já dizia isso: tu me conheces desde o ventre, quando a minha carne estava sendo, ainda que o meu corpo estava sendo uniforme ainda, não tinha forma, tu já sabia e tu já me conhecia. E diz mais, tu viu cada parte do meu corpo sendo construído pelas leis divinas. Olha que maravilha! Então Deus se sacrificou pelo seu povo, pelos seus eleitos, não para te destruir, não para te jogar no fogo do inferno, trazer para a casa dele, tratar você e por causa de um pecado, porque é o seguinte, nós vamos colocar a salvação apenas nas mãos do homem, estamos perdidos, não tem como sermos salvos. Sabe por quê? Porque nós pecamos por obras, por pensamentos, certo? Obras, pensamentos e por palavras. Então não tem como, porque todo pecado já te destruir, já te tiraria para sempre da presença de Deus. Mas o Eterno não. O Eterno não faz como faz o homem dá a salvação e ele mesmo, por uma coisa humana, ele te tira, ele, o homem, não o Eterno. O Eterno te garante. Ele diz, voltando ao texto, ele diz, eu conheço as minhas ovelhas me conheço, eu conheço as minhas ovelhas, dou a elas a vida eterna e nunca hão de perecer. Sabe o que significa? Nunca hão de perecer? Nunca é uma coisa que jamais serão destruídas. E ele no versículo aqui seguinte que nós lemos, observe que ele diz que, olha só que coisa interessante, versículo 29, meu Pai que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O 30 ele fecha dizendo, eu e o Pai somos um. Isto é, está nas mãos do Eterno, está nas mãos do Filho, está na mão do Filho, está na mão do Eterno. Então, se Deus quisesse te destruir, Ele não te traria para a comunhão. Mas estamos na comunhão do Pai. Deus conhece você, conhece os seus limites, as suas fraquezas, os seus pensamentos. Deus não te tirou do Egito para te destruir no deserto. A ovelha, muitas das vezes, ela sai do caminho. Mas sabe que Deus não te perde. Ele disse lá para o profeta Jeremias que não perderia sequer uma de suas ovelhas. Sequer uma, ele não perde. Como você pode se perder com as garantias do Eterno? Não pode, é impossível.
É impossível isso. Segundo as Escrituras, é impossível. Tem um tema muito interessante nas Escrituras, talvez você nunca ouviu falar, porque, infelizmente, se fosse para falar em dinheiro, todo mundo saberia, né? Que é o mais que se faz aí, é dinheiro. Mas existe o dinheiro é bom, mas existe uma coisa melhor do que o dinheiro, do que a prata, do que o ouro. É o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento do Eterno excede ao ouro, a prata, as pedras preciosas. E quem busca, encontra. O Eterno é o mais que está interessado de mostrar para você as verdades da palavra de Deus. Então eu quero dizer para vocês que teve um povo que se levantou contra o Eterno lá no meio do deserto, que aquele povo não tinha espírito. Pertencia, estava no meio do povo de Deus, mas não pertencia ao Eterno. É outra semente. Já ouviu falar na doutrina das duas sementes? Não. Mas conosco aos poucos você vai se familiarizar com todos os desígnios do Eterno revelado em Cristo Jesus, através das epístolas do apóstolo Paulo, do apóstolo da graça de Deus. Então eu quero dizer para você que não temas porque você foi chamado para servir ao Eterno. Ele nunca perdeu, jamais perderá o controle da sua vida. Seja que você esteja em comunhão ou lá fora. Eu estive lá fora. Ele me trouxe. Muitos já esteve dentro, já saíram e depois tiveram que voltar. Lembra do exemplo do filho pródigo? Ah, eu tenho o direito de fazer da minha vida. Você que pensa que você tem o direito de fazer da sua vida. A questão do livre-arbítrio, para você fazer o que você bem quer, não é. Filho de Deus não tem autonomia para fazer o que ele quer. Não confunda as coisas. Não é porque eu tenho Deus na minha vida que Deus me impede de pensar algumas coisas que não são legais, que não são bacanas, que não estão de acordo com a palavra de Deus, com a vontade do Eterno, ou mesmo de cometer obras ruins. Às vezes ele te deixa. Para quê? Para te ensinar que você não pode, que você não tem autonomia para fazer determinadas coisas, para fazer coisas que vai de encontro àquilo que Deus já orientou na Torá, nas suas leis da palavra de Deus. Aliás, nós fomos chamados para viver um novo homem, para aprender uma outra vida, outro estilo de vida, para viver a vida aqui na terra, a vida do Filho de Deus. Nós fomos chamados para isso, para esse aprendizado. O livre-arbítrio não é para você fazer o que você quer, o que você não quer, que nem o filho pródigo. Veja lá no texto do filho pródigo que o Eterno permitiu que ele fosse, fizesse o que ele bem quis, para quê? Para que servisse de exemplo. Que fora, um filho de Deus, fora da vontade de Deus, não se dá bem. Aprenda isso. Uma ovelha fora do projeto, da prognose, do plano do Eterno para a vida dele, ele não vai se dar bem. Assim como lá no deserto, muitos se levantaram, acharam que podia tripudiar de Moisés, da santidade do Eterno, dos desígnios do Eterno, dos caminhos do Eterno, foram punidos severamente. Tem uma outra doutrina que talvez, quem sabe, milhares de pessoas não conhecem na palavra de Deus. É a doutrina do açoite, da correção e da disciplina para as ovelhas, para os filhos de Deus, para os filhos de Hashem, de Elohim, o nosso Criador. Muitos deles nem ouviram ainda falar sobre isso de forma doutrinária nas Escrituras. São aprendizado para nós, o pai aos filhos. E qual o filho? O pai, a mãe, não corrige. Assim o Eterno também faz a mesma forma. É o exemplo, voltando ao exemplo do filho pródigo. Qual foi o final dele?
Na consciência dele, ele tinha consciência que ele tinha um pai bondoso, amoroso, que a atitude errada que ele teve não foi do Eterno, não foi do Pai, foi dele, foi decisões. Eu vou voltar à questão da autonomia. Nós não temos autonomia. Você é o preso do Senhor, como disse o apóstolo São Paulo. Eu, o preso do Senhor. O que é que um preso pode fazer? Ah, mas e se eu fizer? Porque você está sendo rebelde, você vai ser disciplinado duramente. Lembra do caso de Sansão? Onde é que ele foi parar? Apesar que tem algumas pessoas que dizem, Sansão foi para o inferno. Porque tem um bocado de gente por aí que não sabe nem o que ele está dizendo. Tem gente aí com nome de título de pastor que não sabe nem o que ele está dizendo. Me desculpe, é uma vergonha. Porque sacerdócio diante do Eterno tem que ser para pessoas preparadas. Tem que ser para pessoas que têm instruções divinas. Aqueles a quem o Eterno se revelou verdadeiramente para eles. Mas tudo bem, eu não posso fazer nada assim como vocês, mas os exemplos estão aí, não é? Os exemplos estão aí na presença de todo mundo, aos olhos de todo mundo. E eu quero dizer para você que fique na sua posição que foi chamado. Se Deus te chamou para servir, servir ao Senhor com alegria. E para encerrar esse tema, eu quero encerrar com um texto magistral para nós. Todos conhecem, que é o Salmos de número 23, que diz assim, para nós, Salmos de número 23, né, é o salmo do pastor, daquele que conduz, daquele que protege, daquele que na realidade é tudo na nossa vida, na minha e na sua vida. Isso para os eleitos, para quem é ovelha, para quem não é, infelizmente não posso fazer nada. E diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vardos, em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não temas, o Senhor é contigo. Tua vara, olha, palavra, as instruções do Eterno, a tua vara e o teu cajado me consola. Te toca. Às vezes é preciso dar uma pancadinha na ovelha, né? Para que ela entenda que ela precisa voltar para o caminho. E mais, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Espírito para vencer na presença do inimigo. Ah, e o diabo não pode contra você. O diabo não pode. Para ele tocar em você, ele tem que passar por Elohim. Ele tem que passar pelo Eterno para chegar até você. Tá? Então é preciso que você saiba disso. Ele não pode tocar em você sem que o Eterno autorize. Ele é escravo do Eterno, da vontade do Eterno, assim como eu e como você também. E mais, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu digo mais, e habitarei na casa do Senhor para sempre, porque eu não fui chamado para a perdição. Eu fui chamado para fazer parte das ovelhas, estar em conformidade com o Eterno, para cada dia, assim como o apóstolo Paulo diz, porque se alguém está no Mashiach quer dizer ungido, que traduzido do grego para o latim, do latim para o português, está escrito na nossa Bíblia em português como Cristo. Cristo quer dizer Mashiach, ungido, o Salvador, o Filho do Eterno, aquele que veio para nos salvar.
que veio se sacrificar para salvar a nossa vida, para nos tirar das mãos do adversário. E ele já o fez. O apóstolo Paulo nos diz na sua palavra que Yeshua, Yahusha, o filho de Yao, que não é Jeová, não é Jeová, é Yao. Jeová é uma invenção aí deles aí. Quer tirar sua dúvida? Procura ver vídeo com os judeus convertidos ao messianismo, ao Machia. Olha eles falando como é que eles falam o nome do Filho de Deus. Olha se é Jesus. Tudo bem, uma versão em português, mas o nome dele não é esse. Tá? Então, na realidade, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que Ele nos tirou das potestades, das mãos de Satanás e nos transportou, transporte, te tirou de um lugar e te colocou no outro, para o reino do Filho, não é do ódio, da maldade, da mentira, da intriga, não, para o reino do Filho do seu amor. Eu quero encerrar aqui dizendo que no capítulo 17 do Evangelho de João, na oração chamada a oração sacerdotal do Machia, do Messias, do ungido, ele disse que Deus amou os eleitos, que Deus, o Eterno, amou os eleitos de Deus, com o mesmo amor que Ele amou o seu Filho, Yeshua, ou Yahusha, que nós conhecemos como Jesus. Como é que Ele pode te lançar fora? Se Ele te amou com o mesmo amor, é um amor que não tem precedentes. Lembra daquele texto lá de João 3,16? Um dos mais conhecidos no mundo. Que Deus amou o mundo. Olha, o mundo é o mundo cosmo? É o mundo sistema da Terra? Ou é o mundo dos eleitos? E se você botar o sistema, você tem que botar Satanás no meio, também os demônios. Então qual o mundo que ele amou? Lembre-se que Yeshua disse que eu vim buscar as ovelhas. Ele falou bode não, falou ovelha. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Sempre foram ovelhas. Tem muitas ovelhas no mundo perdidas, assim como eu estava anteriormente. Você também. Sempre foi ovelha. Mas como assim? Sim, isso é um outro tema. Que você, certamente você não conhece. É eleição, meu amigo. É chamamento. Esse chamamento, ele só se manifesta, mas na realidade ele já foi arquitetado pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Nós só nos manifestamos aquilo que havíamos de ser. Somente isso. Isso é maravilhoso, isso é glorioso isso. Mas isso você só aprende aqui comigo. Que maravilha! Meus amigos, meus irmãos, ovelhas do Senhor, eleitos de Deus em volta do mundo, graça e paz da parte de nosso Senhor, aquele que já te salvou, aquele que já te chamou. Entenda o seu projeto na sua vida. Deus vai continuar mostrando para você as suas maravilhas. Então, quero dizer para você que até mais, nós estamos aqui na Rua Limoeiro, número 34, no Jardim Gramacho. Nós contamos com você. Você que quiser vir visitar a nossa igreja, ouvir a mensagem da graça de Deus, faça da nossa igreja a sua casa, faça da nossa igreja, faça da graça de Deus a sua bênção e a sua vitória. Graça e paz, e até lá, em nome do Filho de Deus, hoje e sempre. Graça e paz, até lá.